Olá, irmãos, tudo bem? Seguindo aqui com o livro de Mateus, estamos no 21, paramos no 21, capítulo 21, versículo 23. Continuamos hoje no 23, o batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade o que faço isso. Vocês estão vendo que nessa parte aqui, irmãos, que eles não gostavam dele. Tanto os sacerdotes, os anciãos, eles não gostavam dele. Eles não gostavam dele de jeito nenhum. Eles queriam ver ele bem longe das sinagogas. Então essa parte de dizer que ele pregava nas sinagogas, isso não aconteceu. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideraram João como profeta. Aqui eles estavam numa sinuca, né? Então eles tinham que pensar duas vezes o que eles iam falar de João, né? E respondendo, Jesus disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Então, como eles não quiseram responder, porque de qualquer forma eles iam se penar, vocês vejam, mesmo os sacerdotes, mesmo os principais, mesmo que estavam lá, eles mesmos não acreditavam em João, eles mesmos estavam nem aí com João, porque se eles quisessem, eles podiam fazer alguma coisa, mas eles também não acreditavam em João. Então eles perguntaram uma coisa para Jesus, Jesus respondeu com outra sobre João. Se o batismo de João era na carne, se o batismo de João era no Espírito, que como é que João pregava no deserto, né? E arrependei-vos, porque é chegada a hora, né? E batizava, né? Esse é João Batista. Então eles eram bem complicados, né? Para trabalhar com eles. Eles queriam mesmo que Jesus caísse na armadilha deles, na arapuca, mas Jesus nunca caiu. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. É porque eles eram muito pior, né, do que as meretrizes. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes. Aqui ele já está falando também em outra parte. Eles não creram. O povo até creu, mas os sacerdotes, os principais sacerdotes, eles não creram nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram, quer dizer, as pessoas, os gentios creram, mas os sacerdotes não creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para crer. Quer dizer, viram que João fazia um monte de coisa, todo mundo cria, mas eles não criam no coração, porque eles tinham as coisas deles, eles tinham os negócios deles, não queriam perder, né, o reinado deles, essas coisas. O reinado quer dizer ali, né, que eles ficavam lá no templo, tinham o poder deles, faziam o que eles queriam, né, batiam no peito. É complicado. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a e uns lavradores e assentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos.
E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último convidou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: eis é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançaram mão dele, e os arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha para que fará aqueles lavradores, dizendo-lhes: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificares rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino dos céus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E essa aqui vamos dizer assim, que o povo de Jerusalém, Judá, né, que veio para esse povo, não quiseram, então outro povo, né? E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo as palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto os tinha por profeta. Então veja, irmãos, ali Jesus também colocou essa parábola, né, a parábola dos lavradores maus. Então, como se fosse, né, Deus deu para eles, né, para eles conseguirem, para eles lavrar, para eles fazer da terra e multiplicar as coisas de Deus. E o que que eles fizeram? Mataram, estupraram, fizeram um monte de coisas erradas, entravam naquelas cidades e matavam, dizendo que era por Deus que matava. E colocaram o jugo muito pesado em cima desse, o povo de Jerusalém, né, os sacerdotes colocaram o jugo muito pesado, e Deus mesmo, porque como mataram o seu filho, né, Jesus, Deus mesmo ia fazendo por intermédio dos atos que eles cometeram, o julgamento, eles iam tudo para o umbral ou para o inferno, como isso quer dizer, mas sabendo-se que umbral e inferno não é eterno, né? Pode passar muito tempo, mas eles vão ser tirados e vão voltar para a reencarnação. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Bodas era casamento, né? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos:
amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas do exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, nessa parte aqui também as bodas, né? Então, Deus veio, trouxe, mostrou para eles, né? E o povo não quis, mandou lá profetas, mandou muita gente, mandou pessoas, mandou Jesus, mandou Satya Sai Baba, mandou Siddhartha Gautama, o Buda, agora o Pedro, né? E ninguém está acreditando, ninguém acreditou e ninguém acredita neles, né? Então estes não vão ter direito ao reino dos céus. E agora, como está sendo feito novamente seleção, né, do joio de trigo, só que aqueles que não forem achados justos, eles não vão ficar no planeta Terra, vão ser transmigrados, porque o planeta Terra está subindo para um planeta regenerado, né? Daí vai ficar muito bom. A questão do tributo, tá bem grande essa questão do tributo. A questão do tributo. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Vejam, sempre eles querendo pegar Jesus, né? E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se dá porque não olhas a aparência dos homens. Então você veja, irmão, nenhum daqueles entrou no céu, nenhum desses entrou no céu. Todo mundo foi para um umbral, foi pagar seus pecados lá. Dize-nos, pois, que te parece. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, mas novamente, os sacerdotes que mandaram eles lá, né? Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Disse-lhes eles, de César. Então ele lhes disse, César era lá de Roma, né? Era o César o Grande, era o... Esqueci o termo que eles usavam lá no povo romano. Esqueci o termo que se falava do dinasta que mandava em Roma lá. Esqueci o termo. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixaram-no e se retiraram. Por isso aquela parte, né? Você está aqui na terra, faça as coisas da terra, mas não esquecendo que você também é do céu, porque quando você voltar lá, você tem que entregar algumas coisas, então você também tem que fazer as coisas do céu. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Essa parte aqui já complicou, hein? Ressurreição. Jesus não pregava a ressurreição, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendências a seu irmão. Ora, houve entre os 7 irmãos, de primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher, a seu irmão. Pensa, irmão, cada coisa que os caras judeus tinham também, que só para o nariz deles, né? Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondeu, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Mentira, irmãos. No céu casam e se dão em casamento. Claro que é um pouco diferente, mas se dão. Então essa parte Jesus não falou, isso que foi colocado pelo homem para falar sobre a ressurreição. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, claro, porque você vai ressuscitar, você vai morrer
e o teu espírito vai voltar para Deus. Daí você vai reencarnar, vai morrer, teu espírito vai voltar para Deus. Sempre vai ser assim. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Só vou ler o 32. Não. Eu sou Deus de Isaac de Jacó. Ora, Deus é Deus dos mortos, mas não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Então, nessa parte aqui também Deus. Essa parte pode estar falando. Tinha uma parte que misturaram um pouco de reencarnação com ressuscitamento, né, com ressurreição. Mas não tem ressurreição, tá, irmão? Só para os irmãos verem. Não existe essa parte de ressurreição aí, tá bom? Eu não acredito nessa parte da ressurreição, porque você não precisa ressurgir, né, irmão? Se o teu corpo ser transformado em espírito, sendo que você morre, daí você vai nascer de novo no outro corpo, em outra família, vai ter o teu livre-arbítrio, vai morrer, vai nascer de novo em outro corpo, em outra família, não tem por que ressuscitar, ou ficar dormindo no Senhor. Você, na hora que você morrer, você vai lá ajudar. Se você já tem já tem um entendimento, se na hora que você desencarnar, você vai ajudar no plano espiritual, ou então você vai para um umbral. Se você for um espírito muito ruim, você vai para um umbral e depois você reencarna novamente. Ou se você for um espírito bom, já esclarecido, você vai para um umbral, vai para o mundo espiritual, para os irmãos de luz, e você vai ajudar na coisa, mas dormir, você não vai dormir, pode ficar tranquilo, e não tem ressurreição também, tá bom? Não tem ressurreição porque não tem por que ter ressurreição, porque você morre, vai para um umbral ou vai para uma cidade lá no céu, os irmãos vão preparar você, você volta, reencarna, morre, volta, reencarna, morre, vai ser assim. Agora também está acabando, né? Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado, mas eu já tenho bastante vídeo no canal sobre isso, não vou falar. O tempo já está se indo, né, irmãos? Então paramos aqui no 22:34, o grande mandamento. Tá bom, irmãos? Então espero que os irmãos tenham entendido essa parte. Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus e a paz de Deus.